Te agradeço, Senhor. Vamos agradecer o Senhor. Vamos louvar ao Senhor verdadeiramente. Uma adoração em espírito e em verdade. Tendo o conhecimento, a noção, o entendimento do que Ele fez por nós. Daquilo que foi operado em nosso favor. Que era impossível para nós. Que era impossível alguém fazer o que Deus fez por nós e para nós. Alguém perguntou a Jesus assim, dizendo: Senhor, quem é que pode se salvar? Jesus disse: para o homem é impossível. Ninguém entre os homens pode se salvar. Ninguém entre os homens, nenhum outro meio o homem pode encontrar por onde se salve. Isso é impossível para os homens. Aí Jesus vai dizer: mas para Deus nada é impossível. Deus, Ele que preparou para nós essa tão grande salvação em Cristo Jesus. E o interessante, irmãos, é a gente entender, compreender e viver firmado nessa verdade. Que Jesus é o nosso guia para a salvação. Que Jesus é o nosso Salvador. Que Jesus é o meio da salvação. Que Jesus é o alvo da nossa fé, por onde alcançamos a salvação, que é pela graça, mediante a fé que Deus quer. Porque o próprio Deus, Ele conduz todos os homens, independente de quem seja. Deus, a palavra de Deus vai dizer, lá em Salmos, meu irmão Edinaldo Nogueira, paz do Senhor, estou vendo o Senhor já por aqui comigo. Deus abençoe aí o irmão Edinaldo Nogueira, tem outro irmão também aí. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão sempre recebendo a edificação da palavra. E juntos estamos aqui sendo edificados sempre com a porção da palavra, da instrução, do ensino, da luz de Deus para iluminar o nosso entendimento. É importante a gente entender que Deus conduz todos a Cristo. Se tem um local que Deus orienta o homem a ir, eu quero dizer a você, não é a igreja, é Jesus. Não é religião, é Jesus. Não é nenhum local, recinto, é Jesus. O próprio Deus, a Bíblia vai dizer, irmãos, eu fico maravilhado com Deus, que Ele não faz acepção de pessoa. A palavra de Deus vai dizer que Ele nos amou não pela bondade que nós temos, não pelo mérito, não pela virtude. A palavra de Deus vai dizer que Ele nos amou sendo nós pecadores. Ele amou cada um de nós não pela bondade. Todos nós mal, perverso, inimigo, atrevido, incrédulo, zombador, desprezando o amor de Deus, mas mesmo assim, Ele nos amou e Ele ama essa humanidade. Ele ama aquele que está matando, roubando, idolatrando, se prostituindo. Ele ama toda a humanidade. E a prova do amor dele foi o ato, a ação que ele fez em favor do homem. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, é no sentido do amor, aonde é o amor, não é o amor de sentimento, de interesse. O amor de Deus não é o amor eros. O amor de Deus é o amor ágape. O amor que leva Deus a sofrer por nós para nos dar o bem. Esse é o amor de Deus por nós. Tanto é que Ele tomou essa atitude. Ele assumiu o nosso lugar. Ele recebeu o castigo que nos traz a paz, que era merecedor para nós. Ele recebeu a maldição que era sobre nós. Ele recebeu a ira que era para nós. Esse é o amor de Deus em Jesus. A manifestação do amor de Deus. Não só para um grupinho de bonitinho. O amor de Deus é para toda a criatura. Deus manifestou esse amor para todos nós. E a gente tem que entender o que levou Deus a manifestar esse amor. Salvar cada um de nós. Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. O Cordeiro substituto, ele substitui o vicário, o Cordeiro substituto, que substitui o pecador na cruz do Calvário. Jesus. Jesus é o representante da humanidade que pode advogar nossa causa diante de Deus o Pai para nos livrar da ira, da sentença e do destino eterno da condenação que todos estão. Então Deus amou o mundo de tal maneira, a Bíblia vai expressar,
o que Deus fez em favor da humanidade para proporcionar a cada um de nós salvação. Tanto é que Paulo vai dizer, escrevendo lá a Tito, capítulo 2, versículo 11, que a graça de Deus foi manifestada a todos os homens, trazendo salvação. A graça de Deus foi manifestada a todos os homens, trazendo salvação. Porque Deus quer que todos os homens se salvem. Deus não tem indiferença com ninguém, não faz acepção de pessoa. É o homem que vai desprezar a salvação e ir à condenação, porque não aceitou o amor de Deus para se salvar. A palavra diz isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. É só você conferir e examinar a palavra. Então, louvemos o amor de Deus. O que Deus fez por nós, sem sermos merecedores, através de Cristo na cruz do Calvário. Nós não podemos nunca esquecer, tirar a visão do que foi operado, do que foi realizado, feito e consumado, para nos dar a proporcionar, nos dar a condição, a oportunidade, não pelo nosso merecimento, de poder ter a esperança de chegar a Deus, de poder ser livre de uma condenação, de poder ser livre de um juízo que está sobre toda a humanidade. Nós temos que nunca devemos esquecer o que foi feito por Cristo na cruz do Calvário. Nós só temos a esperança do céu pelo que foi feito na cruz do Calvário. Nós só temos a esperança da vida com Deus pelo que foi feito na cruz do Calvário. Nós só temos a certeza da vitória pela obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Não podemos nunca esquecer. Quando alguém te perguntar qual a certeza e a prova da tua fé que tu vai morar no céu e estás com Deus, aí você diz, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu criei e eu recebo esse meio que Deus estabeleceu para que eu possa chegar a Ele justificado, livre da minha culpa e com a minha dívida paga, porque Jesus pagou na cruz do Calvário. E eu recebo esse pagamento gratuito que Deus me oferece através de Cristo para me conceder o seu perdão. Quando alguém perguntar a você alguma razão da sua fé, fale com convicção e com certeza. Quando alguém perguntar a você por que você diz que é salvo, aí você diz, eu digo não, eu tenho certeza, eu tenho convicção que eu sou salvo por meio de Cristo Jesus que me salvou, porque Ele é o meu Salvador. Não bote sua salvação dentro de uma religião, dentro de uma obra, dentro de uma devoção, dentro de uma submissão a nenhuma instituição religiosa. Não estabeleça a sua salvação, não coloque isso no seu entendimento, que você é salvo porque você é merecedor, porque vive a prática, a formalidade, a obra religiosa. Porque a palavra de Deus vai dizer que a causa da salvação, ela não é vida de igreja, não é obra religiosa. Não é instituição alguma nem religião. Hebreus 5:9. Sendo ele, Jesus, consumado, veio ser a causa da eterna salvação. Essa eterna salvação, a causa dela é Jesus. Não é as nossas obras, não é o nosso mérito, não é a nossa religiosidade, não é a igreja, não é batismo, não é guarda-sábado, não é dadismo, não é outra coisa que o povo ensina aí, estão aprendendo. A causa da salvação é Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o alvo da nossa fé, por onde alcançamos o dom gratuito de Deus e sendo salvo. Diga com toda certeza, porque Jesus cumpriu a exigência do Pai, para que através dele eu possa ser justificado. Recebedor do perdão de Deus. Meus irmãos, é muito maravilhoso a gente entender essa verdade, a gente estar sempre com o nosso coração, com a nossa alma, grato e grata a Deus por isso. E sempre louvando ao Senhor pelo que foi feito através de Jesus na cruz do Calvário. A palavra de Deus nos revela isso, os fatos relatados, os acontecimentos, o que Deus operou, a revelação de Deus.
que nos traz o conhecimento da sua graça, do seu amor, está aqui, revelada por Cristo. O próprio Jesus, ele veio e trouxe essa revelação, e trouxe ao homem a esperança. O homem que estava perdido sem esperança, Jesus trouxe a esperança. O homem que estava dentro de um juízo sem meio de salvação, Jesus trouxe a esperança de salvação. Jesus veio para nos abençoar, recebendo a maldição que era para nós, recebendo o juízo que era para nós, recebendo a ira de Deus sobre ele na cruz do Calvário, que era para nós, para que, através de Cristo, nós sejamos livres dessa ira, pois está escrito lá, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Leia a palavra de Deus. Coloque sua mente, sua fé, seu entendimento nos princípios, não do que você aprende por aí. Vá aprender de Cristo, com Cristo, pela palavra de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. A saber, está escrito assim, a saber, Jesus, o Filho de Deus, é quem nos livra da ira futura que está por vir. Essa ira é um fato, é uma realidade, que o homem sem Jesus não pode escapar dela. Só Jesus quem nos livra da ira futura. Por isso que Paulo vai escrever lá aos Romanos capítulo 5. Olha o que Paulo vai dizer falando sobre isso. Romanos capítulo 5, versículo 8. Paulo vai dizer assim, olha o que Paulo vai dizer sobre isso, sobre o que Jesus operou por nós, pela qual finalidade? Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós estávamos no pecado. Jesus não morreu pelos sãs. Ele veio buscar os pecadores, convidar ao arrependimento. Ele não veio buscar os sãs. Ninguém estava sã. Ninguém estava livre do pecado. Toda a humanidade está doente com a maldição do pecado. Jesus, ele veio para curar. E Paulo vai dizer, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 9, capítulo 5 de Romanos. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, a vida dele. Aí Paulo vai dizer, seremos salvos pela sua vida. Seremos salvos. Seremos salvos da ira. Seremos salvos pela morte de Cristo, da ira de Deus. Romanos 8, 9, capítulo 5, versículo 8 e 9. Meus amados irmãos, é muito importante a gente entender isso. O que Cristo fez por nós, qual a importância do que Cristo sofreu, da morte dele na cruz do Calvário, qual a importância, a necessidade que nós temos de crer em Jesus e converter-se a ele, para viver uma vida de fé nele, no que ele fez por nós, tendo a convicção que eu nele estou salvo, porque ele é quem me salva. Não seguindo nenhum outro meio de salvação, mas crendo em Jesus, andando por fé, para que no final dessa fé possamos alcançar a salvação da nossa alma, como disse Pedro escrevendo lá aos irmãos na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. Vai ler a Bíblia. Vai examinar os textos que eu estou aqui falando, e não estou falando fora do contexto. Estou falando dentro de uma aplicação pessoal para a gente entender o propósito de Deus em Cristo, para que toda a humanidade possa encontrar o amor, a graça, a misericórdia, o perdão para a vida eterna e a salvação que Deus oferece ao homem através de Cristo Jesus. Ele nos livra da ira futura que está por vir. É por isso que Paulo vai dizer, por isso que Paulo vai se expressar, por isso que Paulo vai manifestar o amor dele por Cristo, quando ele diz, não vivo mais eu, aleluias, mas Cristo vive em mim. Cristo não vive dentro de igreja, Cristo não está dentro de nenhum local, Cristo habita em mim, aleluias. Cristo habita em você, Cristo está em nós, o templo e morada onde ele habita, não é em nenhum local. Paulo vai dizer, não me envergonho do evangelho de Cristo,
porque é o poder de Deus, aliás, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu mudei aqui o contexto do texto. Esse texto que eu falei está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Paulo não se envergonha de pregar, de anunciar, de sofrer por Cristo, anunciando o evangelho dele. Porque Paulo diz, isso é o poder de Deus para salvar quem crê. Quem não crê vai ser condenado, mas quem crê será salvo. Aí Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está em mim. Ele está em você, se converteu a ele. Ele não está ali, aqui ou acolá. Cristo vive em mim. Aí Paulo vai dizer, e a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. A minha vida agora é de fé em Jesus, por Jesus. Não é uma fé de religião, não é uma fé de devoção religiosa, não é uma fé de uma crença, de uma instituição religiosa. A minha fé é em Cristo. Vivo por fé em Cristo. O que é viver por fé? É viver confiando, esperando, acreditando, sendo guiado, sendo instruído, sendo conduzido por Cristo pela palavra dele. Isso é viver por fé. Essa é a fé que vem pelo ouvir. Mas o ouvir a palavra do Senhor, aprendendo de Cristo, sendo enxertado nele, estando nele e a palavra dele estando em nós, nos conduzindo, irmãos. Você está sendo conduzido por qual caminho? Pela filosofia, pela doutrina, pelas interpretações dos homens, pela formalidade religiosa, pela vida de igreja, pela vida de devoção às instituições religiosas? Ou você está vivendo guiado, dirigido, conduzindo, seguindo, sendo discípulo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, andando por ele, dirigido e conduzido pela palavra dele, para que verdadeiramente sejamos bem-aventurados, estejamos na graça de Deus, estejamos na luz, sendo guiado na luz, para não se perder nesta caminhada, porque enquanto não chegar ao fim, o diabo vai tentar eu e você para nos desviar da fé, para nos fazer perder a direção de Deus, para nos levar ao desvio. Esteja firme, esteja constante, esteja abundante, cuide de você e da doutrina, seja perseverante, acautelai-vos dos falsos mestres que estão pregando falsas doutrinas, cuida de ti, da doutrina de Cristo, fazendo isso te salvarás. Observe quem está ministrando a doutrina de Deus, o ensino de Deus para você, analise o que ele está pregando. Se não for a doutrina de Cristo, meu irmão, corra daí enquanto é tempo, para que a sua mente não seja cauterizada e que você não venha apostatar da fé seguindo doutrina de demônios. Cuida de ti, da doutrina, persevere, ande olhando para o alvo da fé que é Jesus, ande guiado pela luz de Deus, que é Cristo, a palavra dele, a doutrina que é a doutrina da salvação, não é doutrina de igreja alguma, não é doutrina de pastor algum, não é conceito formulado por teólogo nenhum, é a doutrina de Cristo. Seja prudente, seja precavido, seja cuidadoso, vá buscar conhecer, examinar, vá buscar ser dirigido e conduzido, forme a sua mente, proteja a sua mente, guarde a sua mente com a doutrina, com o conhecimento, com o ensinamento de Jesus. Olha o que Paulo vai dizer, escuta aqui, irmãos. Paulo vai dizer assim, lá em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12 ao versículo 14. Escutem o que Paulo vai dizer. É Bíblia. Você tem que ser instruído pela palavra, irmão. É muito sermão moral aí dentro das igrejas. É muito sermão de usos e costume. É muito sermão de santidade dentro de um autoritarismo, onde o homem diz, aqui é assim, aqui é assim, aqui tem que ser santo. Santo como? Dentro de usos e costume, dentro de regra de igreja, dentro dos preceitos dos homens. Santidade não é por esse caminho. Santidade é pela palavra, estando na nossa mente para nos conduzir, para que a gente possa viver em santidade, em santificação, andando pela palavra, que é o que nos santifica, não é vida de igreja. Olha o que Paulo vai dizer, Filipenses capítulo 3, versículo 12 ao 14. Não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar. Olha o que Paulo está dizendo aqui.
prossigo para alcançar o quê? Aquilo para o que fui também preso por Jesus Cristo. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Não é em igreja, não é em obra, não é em guardar sábado, não é em batismo de água dentro da igreja, não é em dadismo, é em Cristo. Tudo é em Cristo, por Cristo. Sem Cristo, nada você, nem eu vai ter de Deus. Tudo é em Cristo e por Cristo. Paulo vai dizer, eu ainda não alcancei esta tão grande salvação. Eu estou correndo para no final alcançar esse prêmio. Mas uma coisa faço. Esqueço-me das coisas que para trás ficam. Porque quem anda olhando para trás, tropeça, cai, não tem equilíbrio. Nós temos que esquecer das coisas, meu irmão, que para trás fica e avançar no conhecimento de Deus para prosseguir cada vez mais para frente, para o alto, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, com a nossa mente, com o nosso entendimento iluminado pela palavra dele e a palavra de Deus, para que a gente não venha tropeçar, não venha desviar, não venha ser destruído por Satanás, que tem destruído muitos, tirando o entendimento de Deus, que estão se perdendo da caminhada. Paulo vai dizer, ainda não alcancei. Eu estou combatendo o bom combate da fé, para que no final dessa fé, nós que combatemos também, venhamos alcançar a salvação da nossa alma. Como disse Pedro, 1:9, primeira carta de Pedro. E Paulo vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê, irmão? A fé. O que é fé? A fé não é uma crença em conceito religioso, não, meu irmão. A fé é a nossa vida de devoção, prática, firmeza, segurança, guiado, conduzido na palavra de Deus, em Cristo. A nossa fé que nos leva à salvação é a nossa fé em Cristo, na palavra dele, andando, perseverando na doutrina dele, que é a doutrina que nos conduz no caminho da salvação. Muitos já apostataram da fé, muitos já desviaram dessa doutrina, muitos já estão perdidos, muitos já estão mortos com o nome de que vive, muitos já estão vivendo o evangelho anátema, estão sendo levados por doutrina de demônios, estão sendo levados por heresia de perdição, estão sendo levados por vento de doutrina, estão sendo levados e dominados por homens que fazem negócio do povo. Homens enganadores, fraudulentos, que priva a multidão que está dentro dos locais, reunidos, congregados, não para o bem, mas para o mal, estão privados da verdade do evangelho.